significativa. E nessa semana a gente vai falar sobre o tema colher o que plantou, né? Então a gente vai colher o que a gente planta. É muito simples, né? Porque a gente vai entender isso profundamente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha ruim o que acontece com a gente na vida. Muitas vezes. Como uma pessoa reage, como o trânsito que você pega, alguma situação emocional ou de trabalho que acontece, né? O tempo. Assim, é como se a gente tivesse uma coisa que a gente tem a ideia de que se a gente plantar uma coisa, vai nascer outra. Então, por a gente ter essa ideia torta, a gente acha ruim, qualquer coisa que a gente ache ruim, a gente não está levando em consideração que a gente plantou aquilo, a gente colheu o que a gente planta nas relações, especificamente, né? Porque a relação, às vezes, a gente tem bem essa ideia de responsabilidade ser metade da responsabilidade de um lado, metade da responsabilidade do outro. E, de fato, né, isso tem uma operacional, no sentido de que se um não quer, dois não fazem amor, e se um não quer, dois não brigam, né? A mesma coisa tem esses dois lados. Então, é importante a gente entender como que a gente vai se relacionar no sentido de ter o resultado que a gente almeja, né? Que não necessariamente é, né, ser legal o tempo inteiro, tá? Então, por exemplo, vamos pensar assim. Eu tive um exemplo nesse final de semana, né, de uma história que aconteceu com uma amiga. Não sabia jeito como classificar ela, vou classificar de amiga, né? Então, ela tá saindo com um gatinho e daí deu uma coisa do gatinho sumir. Né? Tava lá numa situação, o cara sumiu. E daí, como agir numa situação dessa? Dentro do aqui se faz, aqui se colhe, né? Eu misturei os dois temas. O que a gente planta, a gente colhe, né? Se você tá querendo respeito, né? E você tá querendo uma troca sincera, numa situação aonde o outro caga no pau, você não pode facilitar a vida do outro, tá? Porque senão você vai estar estimulando ele ao mau hábito dele, a motriz da gente se aproximar das pessoas. Só que o que acontece é que assim, o desejo, ele nem sempre é exatamente igual ao desejo do outro, naquele momento, daquela forma. Então, o que acontece? Para você não gerar má semente, seria, putz, por que o outro não quer tal coisa? Você já é uma má semente, né? Você não está tendo uma flexibilidade para conseguir gerar boas sementes. Então, você tem que ter o desejo enquanto energia, mas o desapego do formato do desejo. Então, o que você vai fazendo? Dentro do formato que é possível, ou seja, o formato que está sendo apresentado, você deseja. Como se você ficasse remodulando toda vez o seu desejo para você estar plantando bons frutos, boas sementes, para poder colher bons frutos. Você remodela o desejo. Então vamos supor, vamos pegar um exemplo. Você quer fazer, vamos supor, abraçar uma pessoa. E daí você passa pela pessoa, você percebe que a pessoa está correndo, ela não consegue te abraçar naquele momento. Daí você vê aquilo. E daí, em vez de você gerar uma má semente de frustração, uma má semente de abandono, uma má semente, né? Pequenas coisas, em minusculidade, o que você faz? Você muda o seu desejo. Eu desejo ver essa pessoa. E não mais abraçar. E você deseja o bem para essa pessoa. Aquela energia que você utilizaria para o abraço, porque ver é menos energia do que abraçar, você utiliza para desejar o bem para a pessoa. Então, que tem uma boa corrida, então que isso seja realmente uma coisa que vai fazer bem para ela, que ela tenha criatividade nessa ação que ela está fazendo. Existe um redirecionamento da carga de energia que se transformaria numa frustração
em bem para o outro, que aquela energia você já dispôs para o outro, aquele desejo você já dispôs para o outro, já é do outro. Aquela quantidade de energia você já jogou. Então você precisa, para que ela não seja frustrada, porque o entre está diferente do interno, né? O que você precisa fazer? Você precisa desejar diferente. Tema que eu acho que a gente pode dar uma continuidade hoje, porque ele é bem importante, que é sobre a nossa personalidade ser um resultado daquilo que a gente plantou. Um dos pensamentos, né, é que vão levar a isso, mas vocês podem perceber que nem sempre é muito fácil não se julgar, não se criticar, não entrar na crítica, não entrar naquele padrão de comportamento, puta, isso sempre acontece comigo, né? Ainda mais se é um padrão muito enraizado, é bem difícil mesmo a gente conseguir elaborar esses pensamentos, né? Da maneira que a gente falou ontem, é como se fosse uma coisa muito simples, e eu quero trazer aqui a ideia de que não é tão simples você coordenar os pensamentos que estão na sua cabeça, tá? Então, aonde que a gente vai mexer para que a gente consiga plantar uma boa personalidade e colher uma boa personalidade? Crenças, tá? Naquilo que a gente acredita que a gente é. A gente falou um pouquinho ontem dessas duas dimensões, mas vamos tratar um pouco da dimensão externa, interna e externa, né? Então, dentro da dimensão interna tem uma parte externa, que é a parte relacionamental com os outros, e tem uma parte interna, que só diz respeito a você, tá? E a parte que é mais complexa, até porque a parte interna não é nem todo mundo que conhece, é a parte externa interna, tá? Essa parte é a parte mais complexa. Então, nesse momento, é importante, toda vez que vier um pensamento, uma crítica na sua cabeça, um julgamento a respeito de você mesmo, que você vai plantar aspectos para depois escolher uma personalidade, que você cheque como são as suas crenças, né? E é importante você olhar as suas crenças, porque o pensamento não tem muito como a gente controlar, o pensamento é a emoção, mas a crença tem como a gente ressignificá-la. Porque às vezes esses impulsos que seguem e você vai na direção, eles não são... eles têm uma finalidade maior do que está aparecendo para você. Se você tem uma vontade positiva de uma direção, não tenha a pretensão que você já compreenda tudo dessa direção. Não tem essa pretensão de que você já compreende tudo. Não entra nessa direção. Compreende assim, eu quero ir nessa direção, não sei por que eu vou. Porque tem mais coisa para você descobrir. Tem outras pessoas para você cruzar. Que está na lógica do quebra-cabeça, não está na sua. Então você segue o impulso e fica bem, né? Então a gente começou a integral sobre nós mesmas, tá? A responsabilidade integral que a gente tem a respeito dos frutos que a gente planta, elas são como a gente vai estar se sentindo e as coisas que a gente vai estar realizando na vida. O único controle que a gente tem é responder positivamente aos impulsos positivos que surgem dentro da gente e negativamente aos impulsos negativos que surgem dentro da gente. O que significa isso? Você foi e teve um pensamento crítico em relação a você. E hoje você não tá tão bonita. Sei lá, né? Começou bem o dia, né? Assim, né? Já se destruindo. O que você vai fazer? Ir negativo em direção a isso. Mas, acabei de acordar, tô com uma cara meio de sono. Você destruiu aquele pensamento negativo, né? Agora, um pensamento positivo. Nossa, eu vou sorrir para pessoas hoje, né? Você olha pro espelho, sorri e fala, eu vou sorrir para pessoas hoje. Olha as pessoas e já sorriso, né? Segue o impulso positivo. Destrói o impulso negativo. Dessa maneira, você planta uma vida muito positiva para você. E vai colher frutos muito positivos. Porque quando as pessoas se relacionam com você de maneira positiva, né, quando esse relacionamento ele se estabelece de maneira positiva, que acontece? Você consegue ter dessas pessoas um approach positivo na sua direção. Quando o seu comportamento semeia, ele é negativo e semeia coisas negativas, você vai ter um approach negativo das pessoas na sua posição, na sua direção.
né? E claro que existem desenganos e desavenças no mundo, mas não é a maioria. E essas pessoas que mal interpretam a você, não são as pessoas que você vai escolher para conviver muito, vão ser as pessoas que você vai escolher para conviver pouco, né? Mas as outras pessoas, todas vão ser amorosas na sua direção. E conforme você planta uma aura amorosa, vamos lá que essa parte eu não falei, ela é super importante. Existe algo que você emana, que seria o seu fruto mais sutil, tá? Ou o calor que sai do seu corpo. Tá? A gente emana essa vibração. Ela é uma vibração, além de um calor físico. Então ela penetra no ambiente e ela tem informações. A informação que ela tem é o resumo seu. Qual é o resumo das suas emoções que você sentiu? É aquilo que você vai estar emanando. Se você está sentindo, ou se naquela semana você sentiu muito amor, muita alegria, você vai estar emanando muito amor, muita alegria. Se você sentiu muita tristeza, muita revolta, você vai estar emanando tristeza e revolta. Você emana o seu conjunto de emoções que você sentiu. Não tem o que fazer. Não dá pra você estar puta e emanar paz. Não dá. Você pode falar palavras de paz, controlar completamente seu batimento cardíaco, sua respiração, mas a sua vibração vai ser destrutiva. E a pessoa vai falar, nossa, a pessoa falando de paz, tudo. Ninguém se sente pacificado. E às vezes você tá numa paz tremenda, fala uma merda, todo mundo fica em paz.